Foi. Bom dia aí para todo mundo aí, nossos quem acompanha nosso canal aqui no Tentativa e Erro. E a gente está hoje aqui com o Daniel e o Lucas, né? Que toda semana junto comigo a gente está sempre entrevistando alguém, às vezes uma frequência mensal, às vezes semanal, né? A gente vai se achando aí, né, Lucas? Conforme a gente Então, assim, consegue. antes da gente começar, então. Lucas, você quer se apresentar um pouco ou já está apresentado aqui no canal rapidamente antes da gente passar para o Daniel? Cara, acho bom, o de sempre, né? Eu sou o Lucas da No Code. A gente ajuda startups a desenvolverem suas soluções. Então a gente ajuda startups a entregar o software de maneira mais rápida. E daí o convidado do dia aqui é o Daniel da Wurder, já um amigo meu aí dessa jornada empreendedora aí, um dos caras mais legais que eu conheci aí nesse meio. E aí, conversando, aquela história, toda vez que a gente quer trazer alguém, a gente fica pensando, pô, quem que já tá ali, né, na boca do canhão ali, na internacionalização, o Daniel já, na verdade, já antes mesmo, né, de startup, ele já trabalhava com negócios internacionais, ele tem uma história grande nesse sentido, mas daí hoje a gente veio falar mais da Wurder, né, então, Daniel, pode se apresentar aí, falar um pouco de você, o que é a Wurder, o que vocês fazem. Obrigado, pessoal, pela disponibilidade, pelo palco, super legal. É um assunto super interessante, né? A gente falar dos erros, dos acertos e ver como que a gente chegou até aqui, né? Bom, eu sou Daniel Pisano, eu sou co-founder, não sou fundador, mas sou co-founder da Wurder. A Wurder é uma plataforma de engajamento para lojas virtuais. A gente é um software as a service que trabalha em conjunto com as lojas, né, plataformas de e-commerce, e a gente leva novas interações, uma interação diferente para conteúdo gerado pelo usuário. A gente tem um cunho totalmente social e transforma as lojas virtuais dos nossos clientes em grandes redes sociais, né? O perfil das pessoas mudou, as pessoas hoje procuram informações de peers, de pessoas próximas no mesmo contexto, e hoje a nossa solução ela faz isso e transforma isso numa forma de engajamento social, justamente para poder acompanhar as tendências, né? Hoje muitas das pessoas que procuram marcas e produtos, elas procuram informações no Instagram, TikTok, enfim. A gente levou essa dinâmica para dentro das lojas virtuais para criar uma rede ali para a marca, para o fabricante, enfim. A gente começou no Brasil há algum tempo atrás. A gente tem alguns clientes bastante relevantes no mercado brasileiro, em tamanho e faturamento. E em 2021 a gente decidiu internacionalizar e migrar o headquarters do Brasil para onde eu estou agora, que é a Holanda. Então a gente veio para cá. Bom, essa é a minha apresentação, mas depois eu explico por que a gente fez isso, né? Muito bom. Eu tive olhando até no site, né? Ele realmente já é bem. Dá para ver, né, que ele já é bem adaptado ao mercado global, assim, né? A linguagem até utilizada, dá para ver claramente que a gente às vezes conversa até com empresas que são brasileiras, estão indo, eles ainda estão no processo até de criar, né, toda essa parte da frente, assim, do site e tudo mais, né? Versões diferentes, mas ainda em processo, né? Dá para ver que está bem avançado, assim, pelo menos, né, olhando de fora, para o mercado global. E eu acho que o Daniel deve ter aí muita história interessante. A gente vai tentar aqui sugar o máximo do Daniel, histórias de sucesso e de fracasso, como a gente tinha mencionado um pouco antes. Eu acredito que isso é muito importante para outras pessoas. Eu e o Lucas, quando a gente vai em eventos assim, desde o Web Summit, muitos outros que tem, né, por aí, um interesse muito grande, às vezes, de brasileiros que vão nesses eventos, às vezes eles estão morando no Brasil e querem conhecer outras empresas, mas principalmente brasileiros que fizeram esse percurso, né? Então existe uma curiosidade muito grande. E aqui na nossa conversa agora a gente vai focar mais na questão profissional mesmo da startup, mas mais para o final da conversa, até uma questão pessoal, né? De como é morar fora e tal.
essas dúvidas são muito interessantes, ajuda muita gente até ter aquela coragem a mais, às vezes, de dar esse passo, ou não, né, Lucas? Mas é importante, né, esse compartilhamento. Então, assim, voltando um pouco sobre a internacionalização, então, eu gostaria de saber, assim, antes de começar a internacionalizar, como que vocês estavam no Brasil e o que começou, assim, a formigar, falando assim, a gente precisa expandir, essa é a hora de expandir, né? E aí eu já vou dar só um contexto, já estou falando muito aqui, mas só um contexto, por que essa pergunta é interessante? Muita gente, o público brasileiro, e você conhece a Holanda, né, melhor, então é quase que um oposto, né? No Brasil, assim, muitas pessoas pensam, não, nosso mercado é grande, 200 milhões de pessoas, né? Então ainda está cedo, preciso abraçar o país inteiro. Então, assim, eu queria saber, assim, em que momento e por que isso surgiu, né, de internacionalizar, Daniel? Pô, excelente pergunta, acho que é o core dessa conversa. A gente trabalha num mercado extremamente competitivo, né? É um mercado que você tem atores atuando com diferentes soluções para entregar os mesmos KPIs. A gente fala de performance, a gente fala em conversão, a gente fala em melhora de SEO, então tem trocentas ferramentas que fazem isso. Especificamente, quando a gente fala em conteúdo gerado pelo usuário, a gente está falando de avaliações, perguntas e respostas, recomendação de produto, tem mais trocentas ali no mercado. Todas boas, né? Todas boas. A gente estava num momento em que a gente fez uma validação do que a gente estava fazendo era diferente. Trazer esse cunho social para gerar uma inteligência artificial que poderia melhorar a personalização e tirar o gap de contexto entre as pessoas que compartilham a experiência com um produto, com uma marca, com uma viagem, com o que for, com a pessoa que está lendo, para gerar mais impacto ali na hora da tomada de decisão, né? A gente estava fazendo essa validação e o Brasil é ótimo fazer isso porque você tem um volume gigantesco lá. A gente tinha, cara, 9 milhões, desculpa, na época a gente tinha 6 milhões de pessoas já utilizando base de dados que a gente conseguia fazer uma boa convergência dos nossos algoritmos na hora de personalizar e minimizar esse gap. Só que é um mercado competitivo, a gente tinha que validar que era diferente, mas a gente estava validando com competidores que eram globais, cara. Empresas tipo Bazaar, Voice, Trustpilot, uma está nos Estados Unidos, a IPO vale, sei lá, hoje está valendo 6 bilhões, e a Trustbox, que é aqui dinamarquesa, vizinha nossa, que fez a IPO, voltou, mas foi comprar de volta por 2 bilhões. Você está vendo o tamanho do negócio. Essas empresas, elas já estavam no mercado brasileiro. Elas estavam lá no mercado brasileiro atendendo grandes empresas globais. E a gente, com um ratinho pequenininho, estava tentando comer pela beirada, falando, olha, eu sou diferente, eu sou diferente. E graças ao networking, à eficiência que a gente tinha no mercado, a gente conseguiu um primeiro cliente, um segundo cliente que nos deu a estatura, o músculo para poder validar que a gente era diferente e entregava performances diferentes. Quando a gente validou, a gente falou, pô, não dá para eu ficar só no Brasil sem saber o que está acontecendo com os caras lá no quintal deles, né? O que está acontecendo lá? E esses caras, a gente estava falando em 2018, 2017, 2018, a gente estava vindo numa pós-crise ali, né? O dólar já tinha estourado, a gente fala, pô, o cara ganha em dólar e gasta aqui em reais, né? A gente tem uma disparidade de câmbio e de força da moeda que também é desvantajoso. Então, um primeiro motivo era a gente cutucar os caras no quintal deles, entender o que os caras estavam fazendo e ver se eu sou diferente também aonde eles foram diferentes no passado, né? Onde eles conquistaram o mercado. Então, era benchmark para a gente atuar. O segundo era tentar levantar capital de moeda forte para a gente poder gastar no mercado que, teoricamente, ainda era o mercado nosso de origem, para poder alavancar e acelerar o processo de vendas que a gente tinha, que a gente precisava fazer. Ter 2 clientes é bom, mas morre um, que a gente faz, né?
Então, a gente decidiu fazer essa internacionalização para fazer um benchmark da nossa solução em outros lugares e tentar validar isso, os mesmos números que a gente tinha no Brasil, e ter acesso a capital com moeda forte para poder investir pesado em conquistar mercado no Brasil. Cara, a gente fez isso em 2021, a gente está em 2023, foi finalzinho de 2020, comecinho de 2021, a gente pegou um primeiro investimento do pessoal do grupo da Core Angels Atlantic de Portugal e da Collider aqui da Holanda. No meio do caminho teve um monte de problemas, a gente começou a conquistar alguns clientes encerraram o contrato com a gente e era quase 50% do nosso faturamento mensal. E a gente saiu dessa situação para aumentar no último ano 6 vezes a nossa base de clientes, principalmente no Brasil. E é um negócio interessante, que a gente falando que é holandês, tem uma aceitação maior. Sim, sim. E a solução ela sempre foi validada melhor no Brasil. Então tem esse lado que acho que é interessante. E o segundo ponto é que a gente aumentou também nosso faturamento em quase 5 vezes aí no último ano. Brasil, muito Brasil, né? A gente começou a atuar em alguns países fora, Colômbia, Argentina, Estados Unidos, Portugal bastante também, e Espanha. Mas acho que o principal foi entender que a gente tem um negócio que é global, que a gente estava falando, que ele é global, ele é escalável, eu consigo vender em qualquer lugar, e a gente estava preparado para fazer isso. Então isso é importante, né, na hora de decidir, em termos de produto, né? Em termos de quê, você diz? Em termos de tudo, de entrega, de serviço, de tudo. Não adianta você vir vender na Holanda e não dar suporte em holandês. Não adianta você vir para cá e colocar o seu botão em inglês. Não funciona. Né? Uhum. E quando você fala em Europa, cara, tem loja holandesa que vende em 25 países diferentes, com 25 línguas diferentes. Não é simplesmente. Não é simplesmente você chegar assim, vou colocar inglês e em Portugal o cara vai usar inglês. Não funciona. Sim. Então a gente e ainda a nossa solução é consumer facing, né, cara? É o usuário do meu cliente que usa. Não dá. Então a gente teve esse ponto também que a gente teve que tomar cuidado. Então, traduzir a nossa solução para quase todas as línguas europeias era básico. É o básico. Nosso site, de pelo menos 3 línguas europeias, é básico, né? Agora tem cara que vem do Brasil para cá e não traduz nem para inglês, cara. Aí não dá, né? Mas, Daniel, mas assim, uma tradução, às vezes, automática ali, né? Porra. Agora o Google Translate. Agora os tem o GPT da vida, mas tinha muita tradução, assim, que a gente já encontrou mesmo até na França, né? De startups, assim. Não só brasileiras, mas outras que você falava assim, não tem como, não passa credibilidade, né? E dependendo do setor que você está envolvido, é mais crítico, né? Você precisa ter, por exemplo, educação. Né? Você precisa escrever de uma maneira que até em português precisa gerar contratar conteúdo. Foda. Então, esses foram os 2 principais motivos, né? A gente entender o mercado, a competição fora, no quintal deles, ter uma estrutura já montada para poder crescer e captar moeda forte para a gente poder investir. Foi o que aconteceu. E quais foram os primeiros passos, assim, né? Só para entender um pouco no detalhe. No momento que vocês decidiram internacionalizar, foi assim, cara, vamos primeiro atrás de investimento, vamos atrás de prospectar, vamos atrás de abrir empresa fora. Qual país vamos começar? Assim, qual que foram os primeiros passos? Os primeiros passos é decidir para onde ir, né? Isso. Como que você vai escolher, qual que é o lugar, etc. E eu tive uma facilidade muito grande, porque aí envolve aquela conversa que a gente falou, profissional e pessoal. Pessoalmente, a gente fazia todo sentido, e para qualquer tese da América Latina, para você acessar capital, por exemplo, você vai fazer um Series A, você tem que estar trabalhando na América Latina ali, né? Com os fundos brasileiros.
Pelo menos é isso que a gente escutou bastante vezes quando a gente falou com os fundos brasileiros. Então, para nós, um movimento que era lógico, mesmo porque eu já tinha experiências passadas montado empresas nos Estados Unidos. E para os Estados Unidos, né? Então, eu já tinha experiência de montar empresa lá, já tinha experiência no mercado ali e conexões, que é o mais importante. Mas, pessoalmente, minha esposa trabalhava numa empresa holandesa que foi fácil para fazer uma migração. Ela aplicou para um posto global e conseguiu vir para cá. E, cara, a Holanda é um mega... Posso falar palavrão? Não? Fica à vontade, fica à vontade. É um puta polo tecnológico, tem incentivo de tudo que é lugar, enfim, é fácil acesso. É um país de 17 milhões de pessoas que você, cara... Eu no terceira semana aqui, eu tava falando com a diretoria do Bol, né? O Bol.com, vocês não vão conhecer, mas é a Amazon da Holanda, né? Uhum. É o maior e-commerce holandês, que é 3 quadras de casa aqui em Utrecht. Eu já tava falando com o diretor lá, 3 semanas aqui na Holanda. Então, o grau de conexões é muito fácil. Pessoas são mais acessíveis, né? Acessíveis para você contactar, acessíveis. Isso, exato. É porque fazer no Brasil, negócio é diferente. Isso, mas no Brasil, para você ter contato, isso é pelo menos a minha impressão, daí vocês passam a impressão de vocês. Mas quando você está aqui na Europa, você chegar, por exemplo, num diretor global de uma empresa X e ter pelo menos alguma conexão, que seja trocar um e-mail, trocar uma mensagem, é muito mais fácil do que você estar no Brasil e tentar falar com um diretor global. No Brasil tem muitas camadas para chegar no cara lá, e o cara é um diretor local, aqui você fala com um global, né? Então, assim, você pula muitos steps, assim, igual você falou, né? Fechar negócio é outras coisas, mas conseguir fazer o cara te ouvir, né? Do Brasil seria praticamente impossível chegar nesse cara. Cara, eu tenho uma história interessante para contar. Põe um pin nisso daí, para a gente finalizar ali a primeira pergunta, que era quais são os passos, né? Uhum. Então, pessoalmente, cara, eu tenho gêmeos. Quando a gente mudou para cá, eles tinham 4. Mulher, gêmeos, cara, todo mundo tem que estar feliz, né? Então, a gente achou a Holanda um bom local. Então, esse foi um passo, assim, eu tinha um bloqueio pessoal que precisava passar. Depois, então, foi mais ou menos... Se você falar, porra, foi uma boa escolha? Eu falo, não foi uma boa escolha. A gente não tem tanto negócio que nem a gente tem no Brasil, que nem tem na Espanha, que nem tem em Portugal. Mas foi um bom local para a gente conseguir acesso às pessoas que, naquele momento, poderiam aportar dinheiro, ter uma conexão, etc., que facilitou para a gente fazer o resto nos outros países que são mais friendly para a nossa solução hoje, né? Então, foi bom, mas com ressalvas. Então, a gente veio por esse lado pessoal, mas tem seus problemas, cara. Não tem lugar no mundo que não tem seu problema. E, então, assim, a decisão foi mais pessoal do que o ecossistema, mas quando eu cheguei aqui, a principal meta que eu tinha era entender o ecossistema, porque tinha que abrir empresa, tinha que entender quanto custa para fazer isso, aonde estão os investidores, quais são os canais que eu acesso esses caras. Então, a gente participou de um processo de aceleração numa aceleradora de Amsterdã, para poder entender as conexões ali. Então, foi um processo interessante, porque os caras começaram a abrir as portas. Depois, esses caras nos levaram para um grupo de investidores que efetivamente acabou investindo na empresa. A gente começou, aí eu pessoalmente comecei a conversar com todo mundo para entender como é que era o negócio. Então, eu passei 6 meses da minha vida aqui, antes da pandemia, fazendo network, entendendo como que funcionava, e o que a gente precisava moldar para atingir o objetivo, que tem que ter um objetivo, não adianta você vir para cá simplesmente para tomar cerveja holandesa, né? Você tem que vir para cá com o objetivo que era, vou conseguir ou não levantar dinheiro de investidores europeus. E no final a gente conseguiu. O ecossistema foi bom, mas a Holanda é pequena, cara, ela é limitada, não tem... E tem... Culturalmente a gente tem diferenças, assim, é difícil a gente vender para um holandês, cara. Muito difícil. Ele sempre vai preferir alguma coisa que está próximo, validado perto do mercado deles. Então,
O primeiro cliente acaba sendo a maior barreira, no caso, então. Esse é a maior barreira em países mais pro norte da Europa. Os caras, eles mas eu tô falando do mercado, é um mercado maduro, é um mercado que os players não se movimentam tanto. Então é uma zona de conforto relativamente boa para aqui. Você tem um monopólio, cara. Você tem um cara que vende, a Amazon entrou aqui e deu uma agitada, mas em e-commerce tem monopólios. Os e-commerce são de nicho e tem uns caras grandes que são do mesmo grupo. Então, o drugstore é de um grupo, do mesmo grupo que a do Ball, que é o mesmo grupo do supermercado. Então, tá dominado, né? E a gente até uma vez comentou sobre, em alguma conversa, sobre essa questão, até o pessoal perguntou, e o preconceito, né, com estrangeiros, brasileiros e tal. O que a gente, acho que não sei se o Lucas vai lembrar, o que a gente até lembra assim, um pouco da França, que fazia uma diferença, na verdade, até positiva, quando numa apresentação a gente estava apresentando em língua local. Né? Parece que aquilo dava um impacto maior. Então, eu até falei assim, eu acho que era até o contrário, no momento da apresentação, pelo menos. Né? Tem outros elementos aí nesse debate, né? Nem quero entrar nisso, mas na questão, assim, quando você estava apresentando, eu lembro muito bem, assim, né, de como chamava atenção pelo esforço que você estava fazendo para falar a língua local, né? E na Holanda você chegou a fazer, você fala holandês, né? Cara, eu entendo, não falo não, cara. Mas você deve falar um olá lá, alguma coisa para quebrar o gelo, Não, né? E vai, né? Cara, a Holanda é um oásis dentro da Europa. Você não tem como você comparar com o país latino, cara. 95% da Holanda fala inglês fluente. Então, o meu vizinho aqui de 80, o meu vizinho de 7, os caras estão falando inglês comigo. Então, assim, e para eles cagaram se você tá falando holandês ou desculpa o palavrão, cagaram se estão falando holandês ou inglês, desde que você tá entregando um bom pitch, né? O que tem na Holanda que é uma diferença cultural é o Dutch Blunt, que eles falam, né? O cara, ele não quer perder tempo. Então, ele não quer perder tempo, ele quer ser efetivo e, cara, ele fala o que ele pensa. Ele não tem filtro. Então, nós latinos, a gente tem, porra, é meio... A primeira, a segunda, a terceira é um tapa na cara. Você fala, caralho, velho, o que esses caras estão pensando, né? Mas depois você entende, você fala, pô, entendi. Ok, não vou ficar perdendo tempo, talvez eu tenha que adequar a forma que eu falo para realmente já meter a mensagem que o cara quer escutar ou que eu quero passar na hora para não acabar com a reunião. E, cara, eu tenho um caso. Saí daqui de Utrecht, peguei o trem, fui para Amsterdã. Uma semana fazendo um deckzinho bonitinho. Abriu a apresentação, primeiro, segundo slide, no segundo slide, cara, isso não é pra gente, obrigado, valeu pelo seu tempo. No segundo slide. Falei, cara, e o café, cara? Nem chegou o café. Ou então dá uma chance só para eu terminar, porra, né? Mas o que aconteceu? Eu falei, cara, esse não é um mercado que a gente atua, não é um negócio, mas eu vou te passar um contato que vai te ajudar. E fez. Mas ali, cara, acabou, não perdeu mais tempo. Ele não vai ficar ali por educação, né? Pô, não, cara. E a gente faz isso, né? Brasileiro faz isso. Né? Latino-americano faz isso. Gente, pior ainda, fala, porra, gostou? Gostei. Vai comprar? Vou comprar. E aí tirar o ghost, né, cara? 7 meses lá. Você fala, e aí, cara, o que eu faço na proposta? Tem alguma coisa? A gente tá trocando RP, segura aí. Isso aqui não existe, cara. O cara fala, cara, agora eu não tenho tempo pra fazer isso, não vai rolar. Se você quiser falar comigo, você fala daqui 2 anos. 2 anos. É o tempo que o cara faz. Mas 2 anos você volta, aconteceu agora. 2 anos depois, voltei. Isso eu não tô mentindo, é verdade. Eu voltei e o cara falou, beleza, agora a gente começa o processo, porque agora eu consigo dedicar tempo para fazer. Caramba, que loucura. Não perde tempo, cara.
Não, e extremamente planejado também, né? Que é enraizado na cultura deles, na nossa não é, então é difícil até Porra, entender isso ainda. quando é que vocês já fecharam a viagem de verão agora? Vocês já. Provavelmente já, né? Mas quanto tempo atrás vocês já fecharam? Ah, não, é sempre um De última mês, hora. um mês no Isso. máximo, assim. Tenta achar um pacote aqui na Holanda de viagem pro Natal. Não acha, cara. Os caras já Não tem. planejaram tudo. Já fizeram, já compraram, já estão vendo o break das crianças de fevereiro. É. Aqui Já... cara, não tem margem, cara. Aqui, agora eu tô contando os causos de culturais. Culturais que é extremamente importante para negócio, né? Você não entender a cultura, você não consegue fazer negócio. Porra, eu tinha uma funcionária holandesa top, gente boa pra caramba, boa, espetacular. Os caras são muito bons profissionalmente, preparados, educação top. Ela veio, eu chamei ela para vir em casa, pra gente, pô, fazer um happy hour, né? Conhecer minha família, tal. A gente trabalhava o dia inteiro junto. Falei, cara, vamos lá, vamos tomar um vinho e tal. Cara, ela não vinha até eu definir os horários. Tipo, eu tinha que falar, você tem que chegar às 7 e sair às 10h30. Esse lance de horário é incrível mesmo. E até antes da gente passar os assuntos, eu lembrei da questão eu combinava as coisas assim, acho que era com alemão, 6 horas. Até eu aprender, na verdade, eu vim de uma cidade menor no Brasil, em que a cultura é assim, lá pelas 6, ou então à noite, ou às vezes nem usava horário, né? Eu fui À aprendendo noite. Vai a lá em usar casa os hoje à noite. horários. Depois E da aí eu janta. lembro uma resposta que eu recebi uma vez, e eu já estava bem mais adaptado, mas mesmo assim não o bastante. Aí eu falei, vem entre 6 e 6h30. Aí a pessoa falou, é 6 ou 6h30? Não tem esse entre, Não tem margem. define um horário aí para mim, pelo amor de Deus, né? E aí tinha um outro que Atrasa falava, 4 minutos na call. Vê se você acha alguém lá. exatamente. E tinha um Olha, outro que falava sério? assim, é 6 horas nossa ou 6 horas brasileiras? Então, Virou cara, piada. Virou piada, cara. É isso que a gente importa mesmo, cara. Exporta, né? É isso mas mesmo. a gente não está aqui Eu para vou, falar eu vou. mal de nós mesmos, né? Mas assim, que Ah, são aspectos realmente que fazem a diferença, que você aprende Sim, no dia a dia, sim, mas se eu você não já sou assim, souber um não, pouco cara. antes, Eu entrei ali no Lucas no horário que a gente combinou, cara. Eu sempre fui assim. mas E fico puto quando eu tenho reunião com o Brasil, os caras demoram 5 horas, 5 minutos para entrar, cara. esse que é o ponto. Assim, no Brasil, você demorar até 5 minutos é aceitável. Eu, uma época, fazia Não, minha reunião com equipe o não México. atrasa. Cara, o México, Minha até meia equipe hora era aceitável. Para os caras, assim, meia hora de atraso era aceitável na cultura deles, desligo. né? E o. Virei holandês nesse ponto. Então, mas aí o que acontece? Por isso essa questão da cultura, né? É muito, É é muito interessante. importante, Você cara. vai vender para uma empresa do México, você tem que entender se o cara chegou 15 minutos atrasado, 20 minutos atrasado, para ele tá tudo bem. Porque na cultura Ok. deles, pelo menos quando eu trabalhei, assim, estou falando de já uns 7, 8 anos atrás, né? Quando eu trabalhava com o México, era assim. Se você vai com francês, por exemplo, 5, 10 minutos, pelo menos quando eu trabalhava com francês, né? Já tem um tempo que eu não trabalho, era aceitável também. Daí agora você falou, um holandês, 1 minuto já não é aceitável, né? Não. Então, assim, essa questão de conhecer a cultura, né, é extremamente importante para fazer negócio. Cara, vai pegar um trem que atrasa 5 minutos pra você ver o quanto tem de holandês xingando lá. 5 minutos tá atrasado o trem. Você só vê holandês xingando, cara. Exato, exato. Então, assim, eu acho, porque assim, fazer negócios internacionais, né, cara, é você mais do que nunca entender a cultura de para quem você vai vender. Exato. Porque senão você não vai conseguir. A dificuldade em vender e depois de continuar o negócio é muito grande. É muito grande. Tem um livro que chama, eu indico para todo mundo, não sei se já falei aqui algum outro bate-papo do The Culture Map. Cara, esse livro ele é fantástico, assim, ele mostra casos, e eu tenho certeza, assim, já ouvi várias histórias, né, de pessoas que, tentei fazer negócio em tal país, tal, não deu certo, não é que eu lembro do livro, eu falei assim, cara, não deu certo por causa disso. O cara, ele não conseguiu fazer um negócio, nem sabe que é pela diferença cultural. Então, é bizarro. E assim,
Deixa o dinheiro fica na mesa e a pessoa nem tem ideia que o que não gerou a venda foi provavelmente a diferença cultural. Então isso é importantíssimo, cara. Eu vou dar até um exemplo aqui para quem está tentando levantar dinheiro, por exemplo, aqui, e que foi o nosso caso, né? A gente, cara, quando a gente mostra um pouco os números que a gente tinha do Brasil, cara, com 6 milhões de pessoas usando a ferramenta, com dados que eu estou usando para fazer uma convergência de AI, cara, é fabuloso, né? O tanto de conversão que a gente faz comparando, etc. Quando eu falo um número que é quase metade da população holandesa, cara, só que nesse processo todo de levantar capital, a gente teve que se provar demais, cara. Então, a gente teve que se provar justificando todos os KPIs, todas as métricas que a gente apresentava. E, normalmente não é assim, culturalmente, entre holandeses, os caras, mas a gente, por ser. E aí é mais por ser fora do contexto europeu e estar tá num outro continente muito diferente, muito longe do mercado dos caras, a gente teve que justificar tudo isso para os caras e falar, não, realmente, você tem um negócio interessante. Então, assim, é muito importante também, porque isso impactou demais o nosso roadshow, cara. A gente tinha planejado 4, 5 meses para fazer uma rodada seed, e o negócio demorou 8 meses, 9 meses, cara. Então tem que vir preparado, né, para aguentar, né, esse processo, né? Tem que estar estruturado, né? Não, é uma coisa que a gente não sabia que o holandês eu tinha que chegar, abrir um Excel e mostrar como é que eu tava colocando aquele número lá, né? É uma auditoria, tipo, né? Como você calculava, né? Num CID, né, cara? Que eu tô falando assim, cara, eu ainda não tenho, eu tô validando, cara. Assim, mas foi bem difícil. Mesmo com o pessoal da Core Angels, a gente teve uma due diligência, o pessoal de Portugal, né? Foi uma due diligência um pouco mais parruda também do que a gente está acostumado no Brasil, por exemplo. Aí, o Daniel, para falar sobre mercado-alvo, assim, os próximos de expansão internacional, o que vocês estão levando assim, em consideração sobre para onde vocês foram, né? Porque você falou, onde foi o primeiro cliente, como é que vocês expandiram para outros, como é que isso aconteceu, né? Então, foi uma boa pergunta, né? A gente começou, como eu estava aqui, a gente falou, vamos focar no mercado norte-europeu, porque são os mercados que têm maiores números, né? Maior quantidade de lojas, tem maior quantidade dos números que a gente, na hora de priorizar, a gente escolhe lá, né? Quantidade de lojas, pessoas utilizando rede social, penetração de internet, enfim, volume de compras feitas pela internet e a propensão de procurar informações sobre produtos para comprar na jornada de decisão. Então, o norte europeu, ele é o top para a gente nesse sentido, porque os maiores índices. Mas culturalmente, não deu fit, porque a gente não tinha, como é um mercado muito maduro, os caras não buscam inovação. Eles buscam melhorias. Né? A gente traz inovação como a cartada, né? Eu faço algo diferente. Mas eu também trago melhorias. E eram números eram números comparativos que a gente tinha no mercado brasileiro, cara. Apesar de serem números comparativos com as ferramentas que eles estão usando aqui. Mas é o mercado brasileiro. É um mercado muito distante, né? E toda vez que a gente conversava com caras grandes, maiores, é um mercado muito distante. Mas distante, assim, não só geograficamente, mas também no comportamento, você diz? Comportamento do usuário, do consumidor? Existem dois problemas nesse caso. O cara quer ver uma validação perto do mercado dele, com a estrutura do mercado dele, para tirar o risco. Os caras aqui, eles são contrários a risco. Eles não são inovadores, eles são followers, vamos dizer. É um mercado maduro, cara. O cara já está fazendo dinheiro. Para que eu vou usar o meu tempo
mudar o que eu já tenho que tá me dando dinheiro. Uhum. Eu faço até uma analogia com um cara de futebol, o cara entende, que eu conversei com ele, mexe nesse mercado, e sobre esses jogadores, né, brasileiros, às vezes, que saem, então o jogador, sei lá, o João, ele foi vendido por 10 milhões de euros para um time de Portugal. Esse mesmo cara ficou lá um ano em Portugal e Portugal vende por 50 milhões. Então, porque ele evoluiu tanto assim nesse tempo? Sim e não. É mais uma questão de validação e redução de risco, porque ele, pelo menos em Portugal ou na Holanda, ele tem esse jogador jogando as mesmas ligas, no mesmo campeonato. Então ele já pôde observar e testar aquele cara no mesmo ambiente que daí um Real Madrid, um Barcelona já estão habituados. Então essa redução de risco na perspectiva da pessoa, né, é uma validação assim, que realmente vale muito, né, acrescenta muito valor, né, e as suas chances né, de angariar mais fundos, né, nesse caso. Nesse caso era conquistar cliente mesmo, né? O cara falava, cara, quando você tiver um case de sucesso aqui perto que realmente mostra esses números que você está me mostrando, a gente conversa de novo. Então, tem esse ponto também então a gente começou por ali, a gente viu uma grande dificuldade nesse sentido. A gente falou, pô, então vamos trazer, como o nosso é uma solução de um cunho mais social, mais uma interação entre pessoas, e, cara, vamos para os latinos, né? Vamos voltar lá para os latinos, a gente já tinha o investimento de Portugal, vamos tentar lá, e realmente foi mais fácil. Não só pela questão da língua, mas pela questão do cara conhecer os cases que a gente estava mostrando. Quando eu falo de uma Centauro, quando eu falo de uma Evino, são clientes nossos no Brasil já parrudos, né? Os caras conhecem. Eles sabem o que a gente está falando. Quando eu falo no Carrefour, aqui na Holanda não tem Carrefour. Eles conhecem, mas é francês, não é né? próximo, não é próximo. Não, é francês. Não tem o mesmo impacto, né? E aí lá o negócio funcionou, já deu mais segurança para a gente começar a pegar clientes. O primeiro cliente fora do Brasil foi em Portugal? O primeiro cliente não foi holandês, na real. Foi acabou sendo holandês. Pequenininho, bem pequenininho, mas o cara morreu. Nosso primeiro cliente morreu. Mas aí depois veio Portugal e Espanha. Aí a gente foi para uma segunda rodada de investimento, que a gente participou de um programa de aceleração espanhol super bom. E aí começou a abrir, a gente começou a ter awareness e o negócio começou a rodar bem. O que a gente está vendo também os brasileiros, os nossos clientes brasileiros expandindo, né? E levando a nossa solução para lá. Uhum. Então, agora recentemente a gente voltou a atender o Carrefour e uma das diretrizes do Carrefour Global aqui da França, eles estão muito focados em AI generativa para melhorar a experiência. Então, é um dos pontos que a gente trabalha na solução, AI generativa com insights, com sugestões de melhoria para catálogo de produto, etc. Mas do cliente falando. Então, a gente coleta as informações do cliente, o que ele está falando do produto, qual é a experiência que ele tem com o produto, e aí a gente gera, então, veio de encontro e começou no Brasil. E agora a gente vai trazer para a matriz da França. Então, tem esse poder também, tem que estar, assim, tem muita empresa internacional, multinacional no Brasil, e que a gente, esse era o PIN que eu falei, né? A gente tava falando com uma empresa de eletrodomésticos. Não vou falar o nome, que a gente está fechando o contrato agora. E a gente estava falando de hierarquia para chegar nas pessoas, etc. Né? Então a gente começou com um projeto no Brasil, falando com o middle management lá, mas aqui eu já estava falando com o cara global, que era chefe da pessoa lá embaixo. E aí, geralmente a escolha é essa, né? Pô, faz o piloto lá no Brasil, aí a gente expande para o México, e aí a gente vem para cá e ataca aqui. Então é essa a conversa. Só que o cara já está de olho no que está acontecendo lá. A gente teve todo um processo de vendas que eu podia ter atacado esse cara aqui e combinado esse negócio lá. A gente veio de lá para cá. E aí demorou muito mais. Uhum.
Uhum. Mas Legal. o cara tá de olho aqui. E, ô Daniel, em questão assim, a gente já está um pouco falando sobre isso, mas para ir mais a fundo sobre adaptação, regulamentação, esse tipo de coisa, cada país tem uma maneira. Então, tem gente também tem outro tipo de adaptação, então adaptação comercial, adaptação ao cliente, né? No seu produto aí, como é que é nesse geral a sua capacidade de adaptar aí, como foi, como você enxerga que vocês adaptam essas questões? Cara, software as a service tem que estar, no nosso caso, é mais GDPR e LGPD, né? Então, a gente trata com dados, então a gente tem que ter muito compliance disso. Todas as empresas que a gente, tanto no Brasil quanto na Europa, que a gente conversa, a gente tem que ter um compliance, tem que descrever isso na nossa política de tratamento de dados, tem que fazer parte do nosso contrato. Eventualmente, a gente tem que fazer do diligence do Carrefour, a gente tem que fazer do diligence de tratamento de dados, né? Então, a gente trata isso como produto para poder expandir também em outras regiões, mas você tem que ser regulado basicamente aqui na Europa em GDPR. Então, assim, tem que estar atento no que está acontecendo ali, mas é só isso. O resto do nosso modelo, ele é escalável, a gente não tem nenhuma barreira de regulamentação fora os dados, né? Legal. E dentro daquilo que vocês, nesse processo, assim, vamos dizer assim, não precisa nem ser no início da internacionalização, mas no processo todo, né, de expandir para outros países. Hoje, em quantos países vocês estão? Você comentou? 4, 5. 4, 5. Até ou na expansão de outros países. O que aconteceu, assim, que vocês, talvez, mais relevante que você lembra, que vocês não esperavam? Puta, a gente foi, sei lá, atacar tal mercado, a gente vai fazer tal coisa, foi expandir para algum lugar, ou até quando chegou aí na Holanda e tal, em termos de negócio, né, o que vocês tinham uma expectativa e chegou lá, puta, foi tiro na água total, assim, foi... Cara, processo de vendas. Processo de vendas total, cara. A gente teve que mudar a comunicação, adequar a comunicação. A gente teve que trazer pessoas locais para poder atender as diferenças. Locais eu digo nativas, né? Falando Sim. a língua nativa. A gente teve que trabalhar bastante com representantes, né? Onde a gente não conseguia trazer pessoas ativas então, mas a gente, cara, tentou bastante coisa e errou bastante. Então, o processo de vendas que a gente achou que tudo bem, vai ser maior, mas não 2,5 vezes maior. Você falou ciclo. Ciclo de vendas, 2,5 vezes maior, 3 vezes maior. Comparado ao Então, Brasil ou comparado à expectativa? comparado do Brasil, mas a expectativa é que fosse 40%, 50% maior. Ah, entendi. Já tinha expectativa de ser maior, mas não tanto. Não, um absurdo, cara. O ciclo de vendas aqui é muito maior do que o Brasil, muito maior do que a gente esperava. Então, assim, tem que ir realmente preparado, né? Então, assim, é a questão do ciclo de venda. Você já tinha mencionado a questão até para conhecer o ecossistema, investidores e tudo mais, né? Realmente que é uma questão, um projeto de anos, certo? Isso aí não não dá tem jeito. resultado, não dá resultado no curto prazo, sem dúvida. Isso é até importante para dizer para empresas, né, que vão para programas de aceleração, às vezes um ano, duram 6 meses, um ano, né? Que talvez o cara tem que mirar. O principal projeto dele é como eu vou estender esse tempo, né? Porque ele não vai conseguir fazer esse ciclo todo nesse período. Pode conseguir, tem casos, né, que pessoas que já chegam, já conseguem investimento, já conseguem clientes assim nesse período. Mas aí depende também muito do setor. Mas é importante que o cara já vá, que é um tempo curto, um ano, né? Ele É já muito vá com a rápido. cabeça. Um É subprojeto que muito eu tenho rápido. aqui já é como eu estender isso de 1 para 3, pelo menos, Né? e vamos lá, né? Legal. Acho que a Holanda, a maioria dos países europeus, eles têm algumas facilidades para o cara vir, né? Startup Visa. Uhum. E aí o Startup Visa não é um ano, são 2 no mínimo. E aí o Tá. cara pode aplicar por mais tempo. Uma vez que você tem o Startup Visa, você consolida a sua empresa aqui, você tem acesso aos benefícios que
geralmente, esses polos de tecnologia, Portugal tá bombando nisso, a Eslovênia, a Holanda. Então, você tem acesso a benefício de capital que facilita a sua vida. Mas não é à toa que é 24 meses no mínimo, né, cara? 12 meses você não faz nada. E como que foi a experiência de contratar local, assim, né? Como que... Cara, foi foda. Difícil. Você tem... Especificamente na Holanda é mais sussa, assim, quando você contrata na Holanda, né? Complica quando você contrata... A gente teve que contratar, por exemplo, na Espanha. E aí complica um pouco, porque eu não tenho entidade espanhola para poder pagar os encargos, né, de trabalhistas ali da Europa. Para a pessoa trabalhar de freelance na Europa, a Espanha é o único país do mundo que cobra um imposto maior do que seria para contratado. Assim, o PJ paga mais imposto que o CLT, né? Falando um brasileiro. E eu não consigo registrar ela aqui porque ela tem que ter o código fiscal aqui que chama BSN, né? Pô, foi um inferno, cara. Foi bem difícil. Mas aqui na Holanda, por exemplo, é muito fácil, cara. Assim, eu posso contratar, é óbvio que é muito mais caro que contratar em Portugal, contratar na Espanha. Sim, sim. Mas aqui eles têm algumas facilidades interessantes. Contrato, por exemplo, tem que ter determinado 12 meses, 7 meses. É padrão, então você diminui o seu risco, até nisso, né? Você diminui o seu risco de contratar um cara que não vai ajustar com a cultura, enfim. Mas é difícil, por exemplo, você mandar embora, que é, cara, praticamente impossível. Então, se você passa desse processo, ele entra na sua empresa, é muito difícil, cara, muito difícil você mandar a pessoa embora. Tem que ser... Pelas leis, né, você diz. Leis, e a fórmula, como que é feita, né? Você precisa do consentimento da pessoa, do empregado, do sindicato, da empresa, do governo. Então, assim, é tanta dor de cabeça que o cara fica lá, né? Aí você tenta fazer o jogo de cintura. Mas eu digo, assim, nessa parte de contratação, a receptividade, assim, quando você conversava com candidatos, né, por ser uma empresa estrangeira, óbvio, né, a empresa estava aberta já na Holanda, mas com matriz brasileira, né, com um time brasileiro, como é que... Depende do perfil, cara. Se é um cara mais novo, o cara embarca. Agora é difícil eu tirar um cara, por exemplo, numa plataforma consolidada aqui, sei lá, vamos dizer, vou contratar um cara de vendas da Trustpilot, por exemplo, que é dinamarquesa, mas está aqui na Holanda. É difícil, cara. Você o cara não vai sentir... Ele vai procurar... São avesso a risco, então vai ver como um risco. O cara sênior já vai falar, tá bom, mas qual que é o benefício a mais que eu vou ter? E não é que na Holanda você tem diferenças de salário que são absurdas, né? Aí o cara para mudar de emprego aqui é compensar, por exemplo, a inflação. Que agora tá bom. Aqui eu não sei em Portugal como é que tá, mas aqui, cara, é 20% o supermercado. Imagina um holandês que não consegue aumentar o salário dele nos últimos 20 anos, o cara perdeu o poder de consumo em um ano. 20%. Isso em meses subiu algo que não sobe em 10, 15 anos, né? Exato. O cara não consegue sair de um emprego e ir para o outro ganhando 10%, 15% a mais. Não vai acontecer. Isso é uma mudança de paradigma, né? Então, lugares que têm inflação muito alta, você está acostumado a pensar em um contrato não variável, né? Não fixo. Então, por exemplo, um servidor público, você pode até considerar, esse aqui foi um salário bom, só que ele em 10 anos não consegue mudar, dependendo, né, talvez do cargo, mas em geral o cara não muda, né? Não acompanha a inflação tão bem quanto no privado, só que o privado você tem todo aquele risco, né? Então, o brasileiro ele já está mais exposto, né? Vou dar um outro exemplo. Né? Vocês têm equipe de vendas, não tem? O que vocês acham de colocar teto para comissionamento de vendas?
Para mim é o desestímulo, né? É desestimulante pro cara, você vê. Não é? Eu tive que combinar com os meus investidores europeus que eu tinha que colocar um teto para minha equipe de vendas. É, Eles exigiam isso. Falou, cara, você não pode dar porcentagem da empresa. Eu falei, por que não, cara? Se o cara tá me vendendo, tá batendo a meta, tá vendendo, eu tô pagando a comissão em cima. Quanto mais ele vender, mais ele ganha, Mas mais eu eu ganho. ganho também. Não, não, não. Não, a gente tem que colocar um teto. Ok. Isso a gente está mudando agora também. Vamos mudando com o pessoal, principalmente no Brasil. Pegou mal, pega mal pra gente, né? Que sabe como ser maleável. O cara ter os incentivos, etc. Aqui não funcionou, não, cara. É maravilha. O Daniel, Muito então, diferente. como a gente tem uns 10 minutos antes da gente começar, concluir, mas vamos tentar ver aqui lições aprendidas, Lucas. O que você acha aí? O que deu Vamos certo? nessa, vamos nessa. O que a gente pode fazer aí? O que você tem para falar? Vamos começar aí com não faça, talvez? É o melhor? Cara, eu acho que porra, eu acho que assim, não internacionalize sem ter uma boa razão para fazer. Cara, se você não tiver um objetivo para estar aqui, não venha. Para mudar de país, só porque você quer mudar de país, não funciona. Ah, eu quero viver em Portugal, cara. Então vai e arranja alguma coisa para fazer lá, cara. Não aposte as fichas no negócio, né? Não vai dar certo, cara. Tem que ter um objetivo, cara. Nosso objetivo foi estar inserido no meio dos competidores globais e levantar o capital forte pra gente, né? Pô, acesso à tecnologia, acesso à mão de obra melhor qualificada, tudo isso é válido, né? Então, não saia disso. O segundo ponto que a gente não falou, mas acho que tem que mencionar também não saia muito cedo. A gente saiu cedo. Cara. Porque você vai encontrar ciclos de venda maiores que você não está esperando. Pô, eu tive que me bancar aqui para vender 2,5 vezes mais do que eu pensei que a gente ia ficar, que a gente ia vender. Sem receita aqui. Então, se eu não tivesse uma boa receita no Brasil, e mesmo assim, numa moeda fraca, comparada com uma moeda forte, a gente bateu quase 6 aqui, né? Já bateu até mais de 6 aqui. Bateu mais. Chegou a ser 6,50, eu acho. Foi. No auge. Aqui, não, foi mais até. Foi quase 7, acho. Enfim. Ferrou, cara. Você acabou o sonho de internacionalizar. Porque você vai ter custo, etc. Né? Então, você sai muito cedo ali. Também nem faz sentido, cara, porque você vai perder o foco. Você tá querendo crescer no mercado onde você tá, que você não tá consolidado ainda. Você vai vir para cá, você vai perder totalmente o foco. Ainda mais se você é um dos sócios da empresa, focado num negócio totalmente novo, cara. É uma nova aventura, é uma empresa nova. Você vai ter que fazer tudo de novo. Pior ainda, você não fala a língua, teoricamente, e você não conhece a cultura local. Você não sabe E não como tem as conexões, funcionam. né? Não tem as conexões que geralmente você já tem do Brasil, né? Você cresceu lá, você conhece alguém ali, né? Chega sem conhecer ninguém, né? Cara, você sai sem objetivo, você sai cedo demais e você não se planeja, você vai gastar dinheiro, tempo e vai dar água, né? Vai dar água. Esse ponto que você tocou, né? Eu costumo falar isso aí. Quando você vai internacionalizar, você naturalmente vai perder um foco no seu negócio. Porque vai ter um monte de burocracia que você vai ter que... Primeiro, né? Coisas pessoais. Você vai ter que procurar um apartamento, que você sabe muito bem, né? O inferno que é nas cidades maiores, né, da Europa, o quanto é difícil conseguir apartamento, escola para filho. Você vai ter que, sei lá, comprar coisa para sua casa. E na sua empresa você vai ter que ir atrás de conta corrente, de abrir uma conta no banco, vai ter que procurar um contador. Cara, tudo isso aí são coisas básicas, né? Só que assim, tá tomando seu tempo, né? Tá tomando seu Entender tempo. o sistema de saúde, né? São coisas coisa. que tomam nosso tempo. Aí depois que você aprende, 1 ano depois, 2 anos lá, você fala, é simples até, né? Mas quando até você chegar nesse ponto, né? Simples que a bagagem, cara. Toma pedrada o tempo todo, cara. Não, tem. Cara, Pô, meu moleque, a gente nem sabia como funcionava o negócio. Quebrou a perna no meio do processo aqui, cara.
fudeu, né, velho? Não foi qualquer quebradinha de perna, né? Não, porra, o que eu faço? Pra onde eu Pra vou? fazer cirurgia, Como é que... né? Pô, foda. Não é assim. Mas enfim, Então, aí eu acho que o começo tem que ser bem planejado, saber o que é. Aí depois vem as outras perguntas, né? Como que a gente responde as outras perguntas? Que é, para onde eu vou? uhum. O que ali tem para me oferecer? O que eu vou buscar ali primeiro? Com o objetivo, já fica mais fácil de definir isso, né? Sim. E você tocou um ponto importante também lá atrás, que é a questão foi, cara, eu tô indo com a minha família, né? Então tem todo mundo tá bem. E assim, não adianta você falar assim, cara, pô, o melhor lugar para eu ir é Dubai, eu vou lá com a minha esposa e meus filhos. Cara, É, ferrou, entendeu? A dificuldade de adaptar, assim, vai ser monstruosa. E daí com a família estando mal, se começa a ter um problema dentro de casa, isso drena muito sua energia para você conseguir tocar um negócio, né? Então, assim, a chance de dar certo, apesar que seja, talvez assim, comercialmente, né, seja o melhor lugar, mas a chance de dar certo é bem mais baixo do que num outro lugar que comercialmente seja pior, né? tem várias condições de contorno para fazer essa migração, né? Mas aí é uma migração sua, né? Você tem que saber se pessoalmente faz sentido. A gente teve várias discussões, muitas discussões não agradáveis para tomar essa decisão de vir para cá. E a gente está tendo que ter, e agora outro ponto importante, né? A gente está tendo várias discussões também de voltar, porque a minha empresa agora, ainda bem, está bombando no Brasil. Uhum. A gente está tendo uma coisa, e eu tô 5 horas de diferença, vocês estão 4, mas eu tô 5 horas. Aqui já são 8 horas da noite, eu estava em reunião com um grupo de coisa até agora. Os meus moleques estão gritando lá embaixo, que cadê você? Não sei o que lá, daqui meia hora eles estão na cama. E assim, eu cheguei numa situação da minha vida, e depois quando a gente tiver mais tempo, eu conto um pouco mais da minha experiência. Não é a minha primeira startup, eu já estou há algum tempo nessa brincadeira e já fui consumido pelo workaholicismo. Uhum. E a adrenalina de startup é um tesão, é por isso que eu quero fazer o resto da minha vida isso daí. Mas eu tenho outras prioridades. Meu filho tem 8 anos só agora. E só vai ter essa vez quando eu vou ter outro. Outro. De 8 Então, anos. de 8 anos. Então, cara, enquanto ele vem, me abraça e me beija, eu quero estar lá com ele para ele me abraçar e beijar. Entendeu? E isso é importante. E faz o lado pessoal, cara, se não é 70%, é 80% nas decisões da onde você vai estar e como você vai internacionalizar. Eu já estou no momento que o balanço empresa e pessoal já está consumindo e as discussões é quando que a gente vai voltar para estar no fuso certo. E assim, cara, e você tá comentando isso aí, é interessante. Porque, assim, é um movimento que eu já vi, né, outras empresas, startups fazerem isso, né? Um dos founders vai e tal, cria estrutura lá, o negócio já tá rodando, assim, não necessariamente tem que estar com o founder lá, entendeu? Assim, o negócio já tá internacionalizado, já tá internacional, já tem cliente, já tem uma estrutura fora. Daí você vai, cara, assim, é possível voltar também, não caminho sem volta. Lógico, né? Acaba muitas vezes as pessoas acabam se adaptando tanto, né, no país que ela tá, que ela quer ficar e não volta mais. Daí, por questões pessoais, acaba querendo ficar. Mas assim, essa questão de internacionalizar, né, que acho que você está comentando, não quer dizer que é um caminho sem volta, né? Você foi lá, abriu sua empresa fora, esquece, né? Você vai ter que ficar o resto da vida. Não, cara, não é bem isso, né? Não. E ele com certeza agrega, inclusive, para casos em que não deu certo, por exemplo, também, né? O cara, alguma coisa você aprende, né? Mas é óbvio que a gente sempre quer buscar fazer o certo, né? Mas o Daniel, vamos liberar o Daniel aí para abraçar o filho. Para Já tá beijar o filho dando, dele lá. já tá dando O o amigo nosso do tempo. Lucas vai vir tomar uma cerveja aí. Mas ó, foi muito bom e assim o resumo aí que eu tenho, né? Eu gostei muito, né, da questão, então bem aqui que gravou assim na minha cabeça, né? Vocês quiseram ir no quintal do inimigo,
né? E isso serviu para validar e desenhar o produto, né? Modelar o produto para ser global. A força da moeda, muito interessante esse ponto, né? De usar capital mais forte, né? Baseado numa moeda mais forte. E não saia muito cedo, e quando sair, saia com objetivo. Não é isso, Daniel? É isso aí, é isso aí. E isso aí que você comentou, né, e no quintal do inimigo, eu sempre lembro dessa história, quando a gente começou a fazer negócios internacionais, um desenvolvedor nosso virou, a gente começou a ter alguns conflitos com o cliente, falou, cara, a gente jogava o Brasileirão aqui, agora a gente tá jogando Champions League, né, tá mais difícil. Só que ganha corpo, né, a empresa ganha corpo, os founders ganham corpo, isso é... Exato, não, cara, assim, é um MBA de longo prazo, hands-on, que você realmente, cara, eu como profissional, esses 4 anos que eu tô aqui na Holanda, cara, como profissional, assim, me vejo em outro patamar. Talvez os meus funcionários falem que não, mas eu fiquei muito Dutch. Mas, cara, eu me vejo completamente diferente, cara. Uma outra mentalidade, uma outra visão do negócio. E, cara, fez bem para mim profissionalmente. Eu acho que para todo mundo, né, cara? Eu acho que a gente tem que incentivar mais isso no Brasil, cara. Com certeza, com certeza. É a ideia, essa é a ideia do tentativa e erro aqui. Boa. Cara, contem comigo quando vocês quiserem. Maravilha, beleza? Daniel, obrigadão, cara. Foi bom demais o papo, né? Acho que, assim, a gente se conheceu já aqui na Europa, né, nessa jornada aí, mas com certeza a gente continua se trombando muito, a gente se fala até com uma certa frequência, né? Logo, logo tô aí na Holanda pra gente se encontrar, o Web Summit talvez a gente se trombe aqui, mas, cara, bom demais ter você aqui compartilhando sua história, porque tenho certeza que isso vai ajudar muita gente que tá querendo trilhar o mesmo caminho. Obrigado, viu, Daniel? Eu quero te encontrar ainda pessoalmente aí. Talvez o Web Summit seja a próxima oportunidade. Né? Eu acho que eu vou ter que ir antes, cara. Deixa eu voltar de férias. Ótimo. Aí a gente combina logo depois das férias. Tá bom. Valeu, pessoal, valeu, Daniel. Abração. Abração. Obrigado, viu? De Lisboa. Obrigado a você. Tchau. Até mais, tchau.